E hoje a gente está fazendo um programa bem especial, bem jurídico. Estou recebendo aqui o doutor Marco Túlio. Boa noite, doutor Marco Túlio. Boa noite, Heitor. Prazer. Doutor Alberto. Boa noite, tudo bem? Prazer, são dois amigos, dois advogados, e eles militam numa área do direito, né, Marco, e Alberto, que é muito interessante, direito empresarial. Eu deixei aqui alguns vídeos passando aqui de algumas empresas, e vou perguntar para os dois, isso aqui é um bate-papo, né? Direito empresarial, o que é o direito empresarial? Marco, me fala, Alberto, como é que é? Porque a gente tem o direito criminal, você tem o direito civil, separa, junta, criminal quando comete algum crime. E empresarial, Marco, me conta. O direito empresarial é o direito específico das empresas, seja microempresa, seja empresas de pequeno porte, empresas de maiores, portabilidade financeira, como a SA. O que é a SA? Uma sociedade anônima, né? Então, são leis, são doutrinas, são contratos que regem a vida de, vamos dizer assim, uma pessoa jurídica que é um CNPJ. Né? Essa tal lei geral das telecomunicações, de proteção de dados, então ela se aplica nisso, né, Alberto? Aplica. Essa lei fala de quê, dessa proteção de dados? É proteger os dados do cliente? O que é isso? Do cliente e da empresa também. Isso. Né? São dados inseridos, na verdade, de pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui de frente agora com uma fábrica que parece aí de pão, de bolo, isso. Né? Então ela tem os seus fornecedores, mas também tem os seus colaboradores. Sim. Né? Então o que acontece? Dados ali que não podem vazar dados de um colaborador, da sua família, do seu contato telefônico, às vezes de alguma preferência religiosa, que são os chamados dados sensíveis, né? Que a LGPD fala, né? E outras situações que esta lei, que é o chamado direito digital, Heitor. Tá, nós vamos falar de direito digital. Vai falar um pouquinho depois sobre isso. E aqui é um bate-papo com os dois que estão militando nessa área, que são advogados empresariais. Também o escritório tem outras, atende a outras situações, mas o direito empresarial, Alberto, ele pode ser para quem tem uma pequena fábrica de pastel, por exemplo? Sim, claro. Pode? Qualquer tipo de empresa, né? Sempre tá ligado à empresa, mesmo que pequena. Né? Tem microempresa, né? Até o barzinho. Barzinho, restaurante. Pequena mercearia. Né? Porque tem diferença, o pessoal de casa sabe, a gente sabe, mas tem diferença do microempresa para empresa de pequeno porte, para o microempresário individual, não tem isso? Sim. Para o grande empresário. Quer dizer, a pessoa com uma, eu vou usar a palavra, uma consulta, ela fica mais direcionada, porque ela pode começar como microempresa, ou microempresário individual, ou uma qualificação qualquer. Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, a microempresa e empresa de pequeno porte, ela é resguardada pela Lei Complementar 123 de 2006. O que essa lei fez? Ela diz o seguinte: até R$360 mil você é um microempreendedor, ME, famoso ME, né? De R$360 mil mais até 3.600.000 lucro anual, você já é um empresário de pequeno porte, é um EPP, tá? Quem que delimita isso? Essa Lei Complementar 123 de 2006. Ela que fala. Tá? Ela que determina. Essa mesma lei, por ser uma lei complementar e específica, ela também não só determina esses valores, mas também dá prerrogativas para essas pessoas. Por exemplo, uma participação de licitação. Eu quero falar sobre isso também, porque a gente está tendo muita licitação. Quem que poderia participar de uma licitação? Mas voltando, eu estou insistindo nessa questão do pequeno empresário, que a gente tem muito pequeno empresário assistindo a gente, e ele fica desguardado da lei, ele fica sem saber, por exemplo, que tem que pagar os impostos, mas que os impostos eles diferenciam de uma empresa para outra, de um valor para o outro, né, Marco? Né, Alberto? Na verdade é o seguinte, Heitor, né? Pode ser um dono de barzinho, de restaurante, um microempreendedor, um dono de uma padaria, um dono de uma lojinha. Um hambúrguer. Isso, uma hamburgueria, essas coisas. Então, o que acontece com esses empresários? Merecem respeito porque são empresários também. Sim. Mas também tem a parte da assessoria jurídica que eles também possam ser orientados. Por quê? Pode ter uma recuperação tributária lá na frente, um crédito tributário. Legal. Isso, exatamente. Às vezes ele está pagando um tributo a mais que ele não está sabendo, que está desinformado.
exemplo, acontece muito com quem vende bebidas, por exemplo, bar e restaurante. Uhum. Às vezes ele tem... Tá pagando alguma coisa a mais, ele paga, agora, pergunta mais. Agora, tem um empresário, Alberto, que ele não tem registro nenhum. Não é por uma maldade, ele não deu para ele registrar, não lembrou disso. Ele consegue fazer o registro e se regularizar. Né? Consegue, não consegue? E aí ele precisa, claro, de uma orientação de como que ele vai fazer para estar dentro da lei. Isso. E o direito empresarial, então, entra aí. É preciso a gente diferenciar um pouquinho uma coisa que o Alberto chama muita atenção, de direito empresarial de faculdade e de advocacia de empresa da realidade. Opa, olha só aí. Explica para nós, Alberto. Explica para nós, doutor Alberto. É porque o empresarial é a doutrina, né? O que a gente estuda. O que está lá na escola, lá na faculdade. Lá. E o empresarial já abrange mais outras áreas, né? Mais complexo. Mais complexo. Não é só o empresarial em si. Tem o trabalhista, dependendo da área administrativo. O próprio direito digital que o direito falou agora há pouco. LGPD, né? São muitos. Né? Civil, geral. Aqui isso aqui é um bate-papo, tá, gente? Ambiental. Cada empresa com o seu... Né? Com a sua área ali. Uma coisa muito bacana que a gente citou agora, que o Alberto inteligentemente falou, é uma diferença de uma relação empresarial e uma relação de consumidor. Tá. E suas empresas hoje, o grande talvez vértice que pode acontecer, Heitor, com relação, por exemplo, você tem contratos empresariais, relação empresa-empresa, comprador de matéria-prima para fornecer, para produzir um bolo, pão para vender para o consumidor. Você consegue separar isso? Seria como se fosse Heitor produzindo trigo, Marco Túlio produzindo o pão, bolo e o Alberto, grande proprietário de uma padaria, comprando o bolo de mim. Olha essa relação. Essa cadeia. Então você imagina, entre eu e você há uma relação empresarial. Os contratos empresariais são diferentes, sim, são mais, vamos dizer assim, em linguagem mais menos técnica, são mais enérgicos, né? São mais exigentes. Legal, tô gostando. O lucro e perda são diferentes, né? Ao contrário, por exemplo, vamos supor que o Alberto, na padaria dele, há hoje um entendimento jurisprudencial que pode até mesmo algo que está sendo vendido entre uma empresa e outra, pode sim ter a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A maioria é o consumidor pessoa física, a gente sabe disso, né? Mas pode acontecer outras situações. A gente vai conversando, eu vou recebendo algumas perguntas aqui, pessoal, eu vou falando, tá aqui o outro celular também. Pergunta boba eu tenho que fazer. Eu tenho, por exemplo, um armazém, uma loja, um bar. A luz acaba, eu perco a minha mercadoria. Né? Eu começo a ter prejuízo por conta daquilo. Né? O direito empresarial, claro que o direito civil ele vai me socorrer, mas o direito empresarial ele poderia ser aplicado ali na relação da CEMIG com o bar. Como é que você vê isso, Alberto? É uma pergunta que não foi ensaiada não, sabe, gente? É pra gente saber mesmo. Como é que você vê isso? O dono do bar chegou para você e falou assim, Alberto, acabou a luz lá e eu tô com as minhas contas pagas e a CEMIG, tô dando exemplo da CEMIG, mas qualquer empresa de luz. E aí, cara? Eu acho que primeiro depende de cada caso, né? O que aconteceu para ter acabado com a luz. E aí o ressarcimento dele depois é óbvio. É óbvio, né? Isso. Porque acontece muito isso por aí. E nessa cadeia que você falou, Marco, né, de produção, se um empresário falhar com o outro, o prejuízo está lá na frente. E é até assim muito interessante, porque o que acontece? Essa relação de empresa para empresa, de fornecedor para comprador, é o que a gente chama de contratos empresariais. A doutrina, inclusive, a gente nota, e a própria jurisprudência, né, dos entendimentos dos tribunais, a aplicação, o dia a dia é diferente de uma relação, por exemplo, de um dono de um supermercado com o seu consumidor ali diário ou mensal. Entendeu? Você tem que entender o seguinte, entre empresas, você está nesse patamar aqui, de igualdade. Sim. Eu tenho um CNPJ, então, pode ser o quê? Não vamos também ser tão inocentes de pensarmos que nós vamos ter ali
talvez um pequeno empresário lutando com uma grande empresa. Sim. Vai ser, claro. Mas, em regra, nós temos esse patamar. 2 CNPJ, duas empresas, o Já direito... com relação ao tratamento da empresa com o consumidor, e aí também quem advoga para empresas tem que saber isso. O direito consumidor. Existe o direito consumidor, que você está na empresa aqui e o consumidor está aqui. Então, ali, a princípio, já existe uma relação de desigualdade. Né? Então, esse tratamento, claro, que os advogados empresariais teria que atuar ali. É interessante a gente falar assim, porque acontece muito, e eu sei que lá no escritório de vocês, a dúvida. Aquela consulta, né? Isso. O empresário está com a dúvida assim, nossa, por exemplo, tem que mata a gente que é empresário, tal da GPS, né? GPS, o simples, todo mesmo, tem jeito, tá rindo, mas é verdade, vocês também pagam esse tem, né? Mas eu paguei ela 2 vezes, Alberto, e aí? Eu paguei ela 3 vezes, eu não sei o que aconteceu, já aconteceu, eu paguei ela 2 vezes, e aí, cara? Porque a minha é pequena, a nossa é pequena, mas tem cara que paga 100 mil, 50 mil de GPS, e aí, o que acontece, cara? Já é recuperação tributária. Tributária. Né? Isso. Tem uma ação própria, tem um jeito administrativo próprio de se fazer isso. Mas é mais amplo, né? Mais amplo, é mais minucioso o serviço, e aí depois que você pega todos os dados dos impostos, o que está pagando tudo, e aí cruza as informações. Para ver o que aconteceu. Isso. E aí tem 2 fases, né? Administrativa, se não tiver como na administrativa, tem que ir para a fase judicial para realizar. Traduzindo o que o doutor Alberto falou, primeiro puxa para uma conversa, se não tiver conversa, vai para o pau. Não tem jeito, né? Mas é isso mesmo. Agora eu estou com algumas perguntas que eu vou fazer. Que é uma coisa importante do direito empresarial, que é a redução de impostos, né? Redução bastante, não é redução de impostos não, mas assim... Adequação, né? Adequação dos impostos. Sim, eu mesmo, o meu contador me ligou a mais sempre falou, Heitor, tá pagando aqui um valor a mais do imposto, esse valor é menos, entendeu? E aí fez aquela coisa, quer dizer, o escritório de vocês tem condição de sentar e falar assim, vamos avaliar isso aqui. Economizar. Né? Economizar, é a palavra correta, né? É a palavra correta. Isso. Bacana. Outra pergunta que desde a hora que eu convidei eles, assim, o terceirizado para a empresa, Marco, como é que vocês veem isso? Por exemplo, uma empresa que terceiriza outra empresa, quais são as obrigações daquela empresa ali? Se ela descumprir o contrato, se ela tiver uma demanda X, nós tivemos um problema assim na região de uma empreiteira que foi embora e recebeu de quem contratou e ficou devendo funcionário, ficou devendo muito. Como é que você vê isso, Alberto? Como é que você vê isso, Marco? Aí que a gente pega hoje o direito empresarial hoje está muito moderno nesse sentido. Hoje é por isso que fala que eu vou pôr um outro vídeo ali. Que tem que investir nisso amplo, na verdade bem complexo, mas está bem moderno. Hoje a assessoria ela serve para o quê? Para o empresário tomar as melhores decisões. Para ele estar seguro. Evitar perdas, evitar, nesse caso aí, descumprimentos contratuais, e que vai acontecer de demandas judiciais e prejuízos lá na frente. Eu sempre falo isso. Pode falar que eu te ouvi. Reduzir o risco de ações judiciais. Justamente. Reduzir. Nossa, você fala. Segura. Reduzir o risco de sanções judiciais e de ações administrativas. Né? O que é isso? É a chamada advocacia preventiva. Antes de acontecer, você já chega e fala assim: ó, tem que resolver isso. É a advocacia do século XXI. Tá, me fala, isso me interessou, me fala. Então, assim, o que acontece hoje? As pessoas, eu não tenho processos judiciais. Então não vou preocupar com nada, não vou preocupar com nada. Okay. Mas você talvez está fechando os olhos para uma realidade que você não tem lá na frente. O que talvez as pessoas tenham que parar um pouquinho para pensar é o seguinte: hoje você paga o seguro de um carro. Eu vou pagar porque se eu precisar. Não. No caso de uma assessoria jurídica, ou contábil, ou administrativa, eu sempre fico de olhos abertos a esse tipo de situação. É o quê? Você não é usar quando você precisa, é usar constantemente, para que você não tenha perdas, como o Alberto disse agora há pouco, para que você não tenha sanções judiciais expressivas lá na frente. Hoje, por exemplo, a gente se deparou com um caso que pode quase vir a falência. Sim. Quebra empresa? Sim. Dependendo do tamanho. Quebra empresa. Pega, por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês vão ouvir falar muito nisso, gente. É uma lei que as pessoas estão colocando
Algumas, desculpa, deixa eu te falar, deixa eu até reformar. Algumas pessoas colocam um terror danado nessa lei. Terror, eu digo por quê? Não conhece. Não conhece, ou às vezes contrata uma empresa, um profissional que não sabe fazer o devido valor. E aí o que essas empresas fizeram? Algumas empresas, na verdade, fizeram para colocar um terror para essas empresas. Destacaram somente as sanções que tem na lei. Não, o que eu vi foram só as sanções, Alberto. Então, eu vi só as punições que o empresário tem. Até 2% do lucro líquido daquela empresa, que pode chegar, dependendo da empresa, por exemplo, a 50 milhões. Então tem um teto. Mas espera aí, será que eu vou precisar pagar isso? Não, espera. Vamos olhar. Vamos estudar, vamos assessorar, vamos equipar, vamos seguir o que é a lei. Porque você imagina, falando um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, importante. O Brasil é atrasado nesse sentido, muito atrasado. Imagina, a Constituição Portuguesa já tinha previsão da Lei Geral de Proteção de Dados desde 81. Quer dizer, já estavam vendo essa situação. Só que as pessoas acreditam que Lei Geral de Proteção de Dados é só eletrônico. Imagina, em 81, quem imaginava que nós não tinha internet. Não tinha internet e uma evolução tecnológica Não tinha internet. Sabe como é que eles tinham essa previsão? Veja, nós tínhamos o que na época? O que nós tínhamos em 81, se você for pensar a nível de Brasil? Aquelas informativas, aquelas coisas que a gente anotava de fazer. Sim. Não eram agendas, mas era mas você já tinha, mas eram dados. Tinham dados de pessoas ali. Né? Então, por exemplo, não só dados comuns, mas dados sensíveis. O que hoje são dados sensíveis? Preferências religiosas. Dados íntimos da pessoa, dados íntimos, pessoais. Muitas vezes até mesmo DNA. Então, o que acontece? Esse tipo de situação é que hoje esse assessoramento é preciso, seja para empresas pequenas, médias e grandes. Se você não tem esse trabalho, não tem um vazamento de dados, não tem dados na sua empresa, você vai ter outros trabalhos. Mas os dados, mas a empresa tem os dados. Você tem ali o nome de funcionário, você tem os dados. Você pode ter 1, 2 funcionários na sua empresa e pode ter 1.000 ou 10.000 funcionários. Mas você vai ter funcionários. Né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar. Quando a gente vê lá no Jornal Nacional falando assim, houve vazamento de dados de tal X, de tal empresa, tal. Quer dizer, os clientes daquela empresa, eles ficaram expostos. Até recentemente, aconteceu em São Paulo, né, foi público, então a gente pode falar de um banco. Né, agora não me lembro. Sumiu de um banco lá. Houve um vazamento. E aí é que eu, na minha opinião, achei de forma inteligente. Né, o que os advogados daquela empresa fizeram? Nós não vamos ter mais, nós vazamos. Aconteceu uma falha. Né? E o que nós vamos fazer com esses dados? Nós vamos indenizar as pessoas. Heitor, eles fizeram um acordo judicial. É mesmo? Fizeram um acordo judicial, acho que de milhões. Para indenizar. Aconteceu hoje, um cliente nos ligou e de um possível processo, não sei o que, papapá, já em fase final, aquela coisa toda. Eu falei assim com ele: olha, nós podemos apresentar sua defesa, mas quanto mais tempo passar, pior mais essa dívida vai engordar. A verdade é essa. Então, mas o que o senhor está me falando? É preferível o senhor pagar agora? Eu queria que você defendesse. Não. Nós podemos defender. Vocês fazem o que o cliente pede. Mas a minha recomendação é que, se a lei permite, inclusive, você pagar e dividir até mesmo em 6 vezes, por que você vai deixar essa dívida, sendo que juridicamente eu te falo que nós vamos perder? O que é isso? Não. Você foi sincero, o escritório foi sincero com o cliente. O que hoje a advocacia, eu acredito muito, e você vê aí várias vezes o ministro Barroso, Supremo Tribunal Federal, falando: o advogado moderno é o advogado que evita ações judiciais. Mais vale um acordo do que uma péssima demanda. É o chamada, na verdade, e para isso acontecer, é que muita gente defende que o compliance é de direito digital. Tudo bem, ficou em voga, está em voga, é isso mesmo.
Mas eu não entendo que compliance é só de direito digital. O que é o compliance em inglês? É a conformidade. Eu estou de acordo com as normas. O que hoje a assessoria jurídica, contábil, administrativa e o que for, ela faz? É você conformar, estar de acordo com as leis. Você seguir o caminho. Sim, sim. Então, é nesse sentido é que o compliance ele entra. O compliance não é só uma palavra em inglês. Mas ele vem, então, doutor Marco Túlio, doutor Alberto, ele vem para explicar, seria isso? Ele não vem só para explicar. Ele vem para o seguinte, olha... Pacificar? Não, ele vem o seguinte, o que é o compliance? Olha, empresa, por exemplo, empresa de bolos, entre em conformidade com as normas que você não vai ter problemas, ou se tiver, serão reduzidos. Tá, mas é interessante isso que ele está falando, gente, interessante, Alberto, é o seguinte, o empresário ele tem que produzir. Sim. Ele não tem que preocupar com a lei. A lei que tem que preocupar é o corpo jurídico da empresa, assessoria contábil, assessoria jurídica. Sim. Eu falei isso essa semana com o Manu, que é um artista aqui da cidade. Ele estava falando que tem que fazer projeto para concorrer às licitações. Eu não sei fazer projeto. Mas assim, o artista ele tem que preocupar, doutor Alberto, em fazer música. Né? Quer dizer, o empresário, você que está assistindo, a gente acompanhando, você tem que preocupar em produzir, em colocar a sua empresa para produzir, deixar com o seu jurídico, ou com o jurídico, ou com a contabilidade, para ser feito. Aqui o pessoal vai fazendo pergunta, vai ligando, daqui a pouquinho eu retorno. O empresário ele tem que preocupar em produzir. Concorda comigo? A assessoria que vai ajudar ele não vai precisar. É um sistema muito bacana, se você for pensar. Vejamos, o que é uma empresa hoje? É uma vida jurídica, não é isso? É uma vida jurídica de uma complexidade enorme, porque é uma vida jurídica que mantém diversas vidas, diversas famílias. Sim, direto e indiretamente. Direto e indiretamente e que paga seus impostos. Então você imagina, hoje, coloca uma empresa hoje... que hoje nós trabalhamos, por exemplo, tem uma empresa hoje de 500 colaboradores. Quantas pessoas são atingidas por esses 500 colaboradores? Sim. Se você for imaginar numa família de 3 ou 4, 2.000 pelo menos. No mínimo, né? Ok. Recebe seus salários, contribuições previdenciárias, a empresa paga os impostos. Ok. Fora que ela pode terceirizar, ela compra, ela enriquece alguém. A gente está vendo que uma indústria... aquela coisa toda. E mais... E ainda, a vida dela interfere no cidadão que não trabalha lá também. Como? Porque a empresa paga os impostos e esses impostos voltam com o serviço. Com o serviço. A Vale Itabira, né? Isso. Sim. Isso. É um bom exemplo. Né? Direto ou indiretamente a gente está ligado nela. Doutor Alberto, e a tal da empresa familiar, né? Acho que deve ser o terror, porque chega uma hora que o empresário ele não consegue separar. Né? Eu sei que vocês têm casos assim, que vocês têm que sentar com o empresário e falar com ele assim, olha, empresa familiar é uma coisa, a empresa é outra coisa, a gente precisa, de uma certa maneira, orientar o empresário. Como é que você vê isso? Me fala. Eu sei que você tem vários casos assim, me conta. É amplo também, né? Porque o direito sucessório, que seria no caso, mas depende de cada empresa, acho que depende de cada ramo. Eu penso muito assim, a empresa não deve trazer para si o problema lá de casa. Também. Mas assim, se formou em medicina e a minha empresa é de... Ali de aço, por exemplo. Uma padaria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você não vai vir para a empresa. Então acho que já começa por aí. Não vai misturar, né? Não vamos misturar as coisas. Então, para trabalhar na empresa, eu acho que tem que qualificar também. Tem que ser, vamos supor, padaria, né? Um administrador, aí tudo bem. As grandes empresas é sempre assim. Mas a pequena empresa é mais difícil, né? Porque o empresário ele quer, por exemplo, colocar o filho dele para fazer pão e o filho dele não sabe fazer pão, não quer fazer pão. Né? Mas aí, se adapta ali. Tem que, eu acho que é uma boa, né? Porque... Sim. Aí entra no direito sucessório, que é também um direito empresarial, não é? O direito sucessório, gente, é quem vai ficar com quem depois que o patrão, ou depois que o papai ia falecer. E aí é difícil, não vou usar a palavra difícil, mas o espólio, que, né, quando você vai fazer ali, quando morre alguém, aquilo é muito demorado. Mas tem uma organização muito bacana antes disso. Tem. Roberto,
né, sabe muito bem que são as holdings, né, Rogério? Isso apareceu agora, as holdings, né? Me fala um pouquinho, o que é isso? Como é que funciona? Mas por alto, assim. Resumindo, é uma PJ. Uma pessoa jurídica. Isso. Que vai... Como é que fala assim? Abranger todos os bens da pessoa. Espólio, da família, né? Tá, pessoal, o cara, vamos pegar sempre a padaria, que eu não sei porquê, ele tá até passando outra coisa hoje. Isso. Então, ele não tem só a padaria, ele tem o imóvel que ele mora, padaria, ele tem o sítiozinho, tal, ele tem tá. E isso abrange dentro da holding, entendeu? Tá, dessa pessoa jurídica. Né? É uma organização patrimonial. É mais barato? É mais barato, mais né? em conta, mais organizado, menos dor de cabeça no futuro. É aí que eu falo para você. Mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Depende de mais áreas, mais conhecimento. Mais complexo. Você precisa de uma assessoria jurídica boa. Sim. Né? Porque eu vou usar a palavra espólio, né? A herança, vou usar a palavra herança para o pessoal de casa entender, ela é complicada, porque sim, quando você vai olhar ali, um filho quer isso, outro filho quer aquilo, para aquela tem dona. E através dessa holding, então, de uma certa maneira, a lei facilitou essa divisão, essa administração. Facilitou e organizou. Isso. Entendeu? Porque não era organizado. Facilitou, organizou e te deu poderes para gerenciar. Ah, legal. Então, assim, é uma organização. Uhum. Na verdade, esse tipo de gerenciamento, ele ficou explícito, mas para quem também quer ser organizado. Porque para quem não quer organização, não tem jeito. Não. Se não vira, em vez de ser uma sucessão patrimonial, vai virar uma confusão patrimonial. Isso. Mas aí depende do advogado, do serviço do advogado. Sim, né? Se fizer claro. Um serviço bacana ali, orientar direitinho. Eu acho que é difícil dar Porque às vezes não é bom dar não digo uma má notícia, mas dar uma orientação, igual você falou com o cliente, né? Olha, é preferível você pagar isso, dividir, eu já paguei dívida, por exemplo, na Receita de 60 vezes, né? Então eu prefiro às vezes pagar essa dívida do que recorrer de algo que não vai ser infrutífero, né, doutor Marco? Eu sempre falo, claro, a gente... todas as áreas têm as pessoas, diversas áreas. Sim. Tem as pessoas éticas e antiéticas. A gente tem um compromisso, na verdade, de sempre falar a verdade para o cliente, né? Então, assim, é o que domina no nosso trabalho. Então, assim, eu sempre digo que fala a verdade. Seja transparente com o seu cliente. Aqui, por exemplo, uma mesa você não vai falar que aqui tem uma rede para enganar o seu cliente. Entendi. Ou então para você iludir o seu cliente, ou se não é o seu cliente, para você captar um cliente para iludi-lo. Né? Então, assim, seja verdadeiro. Sim. Seja franco com ele. Porque é isso que a advocacia moderna hoje está esperando. Porque aqui tem que dar um tapinha nas costas, falar, não, vai dar certo, e aí não dá. Quer dizer, é realmente orientar falar a verdade. Porque é o seguinte, história, né? O bom advogado vai ser e continuar a ser o bom advogado. Ele não é mágico. Não tem mágico. Não é mágico. Porque uma hora a conta chega. E mais, a boa história. Mas se for para a via judicial, nós temos que respeitar as decisões do juiz. Sim, decisão judicial é para catar, não é para questionar. Entendeu? Isso. Então, imagina, o que é a advocacia moderna hoje do século XXI? É você fazer uma advocacia preventiva, evitar, como o Alberto disse mais cedo aqui, de forma inteligente, de ser verdadeiro, evitar sanções judiciais enormes, falar verdades administrativas e fazer mais o quê? Seja verdadeiro. Chega para o cliente e fala, olha, é isso, nós já olhamos, já estudamos. Pode aparecer um que até faz melhor, mas a decisão a gente tem que acatar ela aqui. Não, bacana. Pessoal, estou entrevistando aqui dois amigos, doutor Marco Tudo e doutor Alberto. A gente está falando sobre direito empresarial. E no próximo bloco, a gente vai falar aqui, continuar falando de direito empresarial, mas eu vou deixar aqui cinco dicas deles para o pequeno empresário. Eu vou perguntar, né, 5 dicas que a gente pode dar, doutor Alberto, doutor Marco, que a gente pode dar para o pequeno empresário, aquele que está começando agora, ou aquele que tem ali até 10 funcionários, por exemplo, né? Eu devo pagar os impostos mesmo, tem jeito de eu dar um jeitinho de não pagar, que ninguém gosta de pagar imposto, mas a gente tem que pagar. Eu sempre falo no rádio que eu pago todos os meus impostos, né? Então, assim, por que a gente deve pagar o imposto? Quais são as sanções?
a importância da gente assumir aquela dívida antes dela ser questionada, Sim. né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, beleza? Então tá, daqui a pouco